fecha não. Aí você vai acompanhar quem tá aparecendo aí? Por aí? É igual o seu celular dele, demorou um pouco. Tá demorando um pouco pra chegar aqui. Pra cá, já tá entrou pro seu dele, né? É que não aparece pra todo mundo de uma vez só. Sim. Apareceu. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês que estão aí, já entrando aí nessa live que vamos fazer nesta manhã. Nós vamos trabalhar a última lição, né? Tivemos um trimestre um pouco difícil, né? Devido a essa pandemia. Tivemos aí algumas divergências com a situação de estarmos afastados ali, né? De estarmos no templo reunidos com os irmãos. Mas nós acreditamos que o Evangelho tem que prosseguir avante, né? Nesse tempo de pandemia, de lutas que estamos passando, a igreja precisa se destacar e nós não podemos parar de continuar pregando a palavra de Deus. Então nós estamos aqui junto com o presbítero Douglas, né, presbítero? Pode ser, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês nesse domingo, né? Bom que você esteja conosco aqui para mais uma aula, né? Hoje nós, como o Ricardo falou, nosso encerramento, né? Nossa última lição da nossa revista, né? Infelizmente nós não conseguimos fazê-la juntos, né, reunidos, mas nós estamos fazendo dessa maneira aqui para que nós não ficamos sem essa aula, né? Por mais que teve essas paradas aí, nós conseguimos algumas aulas adaptar aí, fazer juntos, né, muitas aulas, mas nas próximas nós, orando a Deus, queremos que estar junto com os irmãos aí na próxima lição, na próxima revista, né, se assim Deus nos permitir. Eu já quero pedir para você que está entrando, né, marque alguém que faz parte da escola dominical, né, e hoje, né, tá sem a aula, nós podemos aqui estar junto, todo mundo estudando. Então marque essa pessoa, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar junto conosco nesta manhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. E com esse intuito, irmãos, de não perdermos as aulas, estamos aqui então para levarmos a última aula até os irmãos e que os irmãos aí na sua casa possam estar compartilhando. Antes de nós começarmos, irmãos, a lição, vamos fazer uma oração. Quero pedir para o presbítero Douglas estar orando e nós iremos entrar na lição de hoje, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por mais uma oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede e podemos estar aqui, Senhor, levantando esta manhã para meditarmos, ó Pai, na tua palavra, Senhor. Pai, nos auxilie, nos dando sabedoria através do teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Pai amado, Pai querido, trazer a tua palavra ao coração de cada um que nos ouve nesta manhã, Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus nós te damos graças. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então, nós vamos trabalhando aí ao longo desse trimestre a respeito do pentecostalismo, né? O verdadeiro pentecostalismo, que é aquilo que nós acreditamos. E durante esse trimestre passamos por diversas lições sobre os dons espirituais, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre ter a palavra como essência para nós como cristão. E viemos trabalhando durante esse trimestre, onde tivemos um grande aprendizado e trouxe uma edificação, né? E isso não podia encerrar, irmãos, sem levar para a vinda de Cristo, né? Uma esperança, que é o tema da nossa lição de hoje, que é voltados os olhos para a bendita esperança. Então você que está aí nos acompanhando e tem a sua revista, esteja com ela em mãos, esteja meditando junto com a gente nessa revista. E você que talvez está entrando aí para nos assistir, não tem a revista, observa, acompanha, vamos trabalhar com base na Bíblia
então vai ser fácil você poder compreender o ensinamento dessa manhã, tá bom? Então o tema que nós vamos trabalhar essa manhã é voltado os olhos para a bendita esperança. E o texto base que nós vamos usar nessa manhã para darmos esse ensinamento está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. Então você que não tem a revista, mas está nos assistindo esta manhã, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 1 ao versículo número 6. Nós vamos estar lendo aqui junto com os irmãos, glória a Deus, e você acompanha da sua casa. Diz assim a palavra do Senhor: Aquele, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, aos quais lhe disseram: Varões galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Amém? Então nessa manhã, a nossa base bíblica, irmãos, está voltada nesse texto, onde vamos trabalhar a bendita esperança. Louvado seja Deus. E dentro dessa lição nós precisamos alcançar alguns tópicos, alguns objetivos até o final dessa lição, para que você que está na sua casa possa ter uma aula edificada e alegre na presença do Senhor. Que são 3 pontos importantes. No primeiro tópico, irmãos, nós vamos trabalhar o quê? Afirmar que breve Jesus voltará. Louvado seja Deus. O segundo ponto, destacar a necessidade da vigilância. E o terceiro ponto, estimular a viver com fidelidade diante da presença do nosso Deus. Amém? A introdução nos fala assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Então, como nós já vimos falando nesta manhã, o trabalho que nós vamos fazer aqui nesta manhã fala a respeito da esperança que Jesus voltará para buscar o teu povo, voltará para restaurar a paz, voltará para nos dar a passagem de volta para o nosso lar eterno. E vamos falar isso, irmãos, trazendo o quê? A importância de acreditar na vinda de Jesus. Como devemos vigiar? Que vigilância é essa que Jesus se refere nas Escrituras, que nós como cristãos precisamos ter? E mantermos a fidelidade no Senhor. Sermos fiéis até a vinda de Cristo. A importância de permanecermos firmes na nossa crença, firmes naquilo que acreditamos e estarmos fiéis ao nosso Deus. Amém? Então nós temos 3 tópicos que vamos trabalhar nesta manhã. O primeiro tópico é: breve o Senhor virá. E você que tem a sua revista, acompanhe com a gente. Fala assim: a vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão de dias e de noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Então, o primeiro ponto, irmãos, que nós queremos destacar é a vinda de Jesus e a promessa que Jesus deixou para nós. No primeiro ponto, ele vai falar sobre a vinda de Cristo. Nós temos, como cristão, termos essa convicção que Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para nós. Só que é importante entendermos, irmãos, que quando nós falamos da vinda de Jesus, lógico que temos vários caminhos escatológicos, várias dominações que pregam de formas diferentes, mas o importante é entendermos que Jesus voltará. Quando nós lemos o ponto 1, que está falando sobre a vinda de Cristo, vai dizer assim: a segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará.
essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda, o arrebatamento, a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é da sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Então é importante nós entendermos, irmãos, que aqui a lição está se referindo da vinda de Jesus e não da teologia do arrebatamento que nós pentecostais também acreditamos. Louvado seja Deus. Então essa esperança não é somente para nós assembleianos, mas para todos aqueles que confessam a Cristo e têm como base a crença no cristianismo. Temos que ter essa convicção que Jesus voltará. Louvado seja Deus. E essa convicção tem que estar acesa dentro de nós, tem que estar vivida em nossos dias, crendo que Jesus voltará. É muito importante nós desejarmos coisas, desejarmos ter um carro melhor, desejarmos ter uma casa melhor, desejarmos ter um emprego melhor, um salário melhor. Mas a primeira esperança que nós temos que termos, e o primeiro desejo que nós temos que ter dentro de nós, quando levantamos todos os dias, é a esperança que Jesus vai voltar. Esse desejo de aguardar a vinda de Jesus tem que queimar os nossos corações. Porque é importante tudo aquilo que nós almejamos em nosso dia a dia físico, mas a palavra do Senhor nos ensina que devemos buscar primeiro as coisas que são de cima. E essa esperança tem que mover o nosso coração de que Jesus voltará. E isso não pode ser tratado de uma má notícia, muito pelo contrário, porque a vinda de Jesus é a esperança que a igreja aguarda, porque iremos viver dias muito melhores em glória ao lado de Cristo. Então nós estamos aqui nessa manhã para debatermos diversos pensamentos que temos dentro do cristianismo, mas afirmar que ambos, seja pentecostais, sejam tradicionais, nós cremos que Jesus voltará e voltará para estar ao nosso lado. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto, ele fala da promessa de Jesus. E nós sabemos que Jesus, aquilo que ele promete, ele cumpre. E essa promessa foi deixada para a igreja de Cristo, que ele voltará para buscar o seu povo. Promessa essa que desde do primeiro livro da Bíblia até o Apocalipse, nós vemos ela sendo manifestada, vemos ela sendo implantada para que nós possamos ter a convicção que aquilo que Jesus prometeu para a sua igreja, que um dia ele voltará para nos resgatar, louvado seja Deus, há de acontecer. Sabemos que os dias não pertencem a nós, sabemos que as estações não pertencem a nós, mas nós cremos na promessa de Jesus. Você que é um cristão, você que crê que Jesus passou pela cruz, deu a sua vida por mim e por você, nós temos que ter essa convicção que Jesus prometeu. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Então eu quero destacar aqui o ponto 1 e o ponto 2 da nossa lição, que fala sobre a vinda de Jesus e uma promessa de Jesus. Primeiro, temos que ter essa convicção que Jesus voltará. E segundo ponto, sabemos que essa promessa foi dada por Jesus, não pelo homem. E se Jesus prometeu que um dia ele voltará, nós temos que crer nisso. Amém? O presbítero Douglas quer fazer algum ponto? Na questão da promessa aqui, né, tem um texto interessante e nós podemos ler nossa palavra de Deus, né, nossa Bíblia. João 14, né, um texto bastante conhecido, que até não precisa nem ler, né, já é decorado em nossas mentes, mas é muito bom nós frisarmos isso aqui. João 14, né, começa assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, uma promessa divina do próprio Jesus Cristo, né, escrito pelo Evangelho de João, e dizendo que ele foi ao céu preparar-nos lugar, mas ele tem a certeza que vai voltar para buscar-nos, e onde ele estiver, nós estaremos também juntamente com ele. Então, é uma promessa verdadeira, qual que nós precisamos crer de todo o nosso coração e vivê-la de todo o nosso coração. Amém, glória a Deus. E no primeiro tópico, nós temos o terceiro ponto, que fala sobre o dia se aproxima.
e diz assim: sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que a parte do avivamento da Rua Azusa tem espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal é a evidente e a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta sua bandeira, tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Então observe, irmãos, que o dia do Senhor está próximo. Os sinais têm nos mostrado isso. Eu quero pedir aqui para o presbítero Douglas ler o texto de Mateus 24, do versículo 7 ao 8, para nós entendermos o quanto está próximo a vinda de Jesus. Mateus 24, versículos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Glória a Deus. Então, o próprio Senhor, já há mais de 2000 anos atrás, nos revelou que estaria próximo o dia, aleluia, quando esses sinais acontecessem. E é evidente, irmãos, não precisamos, o próprio texto já nos explica, e nosso dia a dia nos mostra que isso está acontecendo. Hoje vemos nações lutando contra nações, guerras acontecendo, e as pestes entrando, hoje vivemos essa pandemia, e a peste são enfermidades que não têm cura, ou que não, de imediato a gente não consegue trazer uma solução, e nós estamos passando por isso. Então nós observamos que os sinais já têm acontecido. Sinceramente, irmãos, analisando as Escrituras, eu posso observar, irmãos, que para acontecer a vinda de Jesus, para acontecer a volta do nosso Senhor, só falta o ato disso acontecer. Porque os sinais já estão acontecendo, irmãos, e não é de agora. Que nós vemos nação contra nação, que nós vemos as pestes ou as enfermidades sendo lançadas, onde nós vemos a incredulidade na vida das pessoas, onde nós vemos o amor ao próximo se esfriando. Tudo isso tem acontecido e Jesus tinha nos deixado isso já. Há 2000 anos atrás, Jesus já tinha nos deixado isso como palavra de nós entendermos isso, que quando isso acontecesse, a vinda de Jesus estava próxima. Por isso a importância, irmãos, de nós termos essa convicção que Jesus virá. Louvado seja Deus, uma promessa deixada por Ele. E nós entendemos que o dia está próximo, porque os sinais têm acontecido dia após dia. Mas como igreja de Cristo, nós temos que estar perseverando, irmãos, porque Jesus está prestes a voltar. Mas, pastor Ricardo, isso está acontecendo, Deus está permitindo isso, ou é porque Deus é mau e Deus causou isso? Não. Quando Jesus declara, irmãos, que nação contra nação, que ia se enfrentar, que peste iam vir, isso acontecemos não porque nosso Deus é mau, porque nós, homens, nós seres humanos, deixamos que o pecado entrasse no mundo e por consequência de nossos erros, todo esse mal é implantado. O homem faz mal a si próprio, mas Jesus é a nossa salvação, Jesus é a nossa esperança. Muitas vezes algumas pessoas me questionam, falam assim, como pode? Essa semana mesmo eu tive um encontro com um jovem e ele me perguntou, falou assim, mas como pode as coisas más acontecer? Por que, já que Deus é soberano, por que Deus é poderoso, Ele permite que o mal aconteça? Pessoas passando enfermidades, necessidades, pessoas crianças sendo abusadas e tantas outras coisas más que nós vemos no dia a dia, irmãos. E quando esse jovem perguntou isso para mim, eu expliquei para ele. Não é que Deus permite porque Deus quer ver a destruição entre as pessoas, o mal entre as pessoas. A Bíblia vai nos ensinar que Deus, lá na criação, deu duas correntes para Adão e Eva seguir. Ou viver eternamente ao lado do Senhor, tomando da árvore da vida, vivendo eternamente no jardim do Éden, ou se alimentar do fruto da qual era proibido, que traria entendimento de poder buscar e conhecer as coisas más. Nós sabemos, e todos nós conhecemos a história, que eles optaram
em se alimentar e ter o conhecimento agora do bem e do mal. Então quem implantou a iniquidade, irmãos, foi nós, através de nossas escolhas. Mas Deus, mesmo sabendo que nós optamos em escolher o mal, ou às vezes viver no pecado, ou praticarmos iniquidade, Ele nos deu uma segunda oportunidade, que foi com a vinda de Jesus, primeiramente, trazendo arrependimento a todos aqueles que crê, louvado seja Deus, e agora aguardar que após tudo isso que estamos passando, breve Ele voltará. Essa esperança tem que arder em nosso coração, que breve Ele voltará para buscar o seu povo e estarmos reinando novamente com Ele eternamente, aonde a Bíblia diz que lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais iniquidade, lá não haverá mais dor, e estaremos ao lado de Cristo em todo o tempo. Amém? Então, o dia do Senhor se aproxima. A palavra do Senhor nos orienta acerca disso. Jesus já tinha passado isso para nós, e nós temos que estar atentos. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto, irmãos, o segundo tópico que nós vamos trabalhar agora nessa manhã, fala sobre a necessidade de vigilância. Glória a Deus. Eu quero pedir para o presbítero Douglas ler o início do segundo tópico. Vamos lá, irmãos. A vigilância se faz necessária, porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou o efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta e de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastar de Jesus e aguardar a bendita esperança. Glória a Deus. Então, o segundo tópico, irmãos, nós vamos falar sobre a necessidade da vigilância do cristão. Só que é importante nós alencarmos isso, irmãos, que isso não está ligado à vigilância ao nosso próximo. Não é você vigiar o seu próximo, não é você vigiar o acontecimento dos dias na nossa vida, mas estarmos vigilantes numa vida ligada com Deus, vigilante em estarmos aguardando a vinda de Jesus e vivendo dia após dia, atentos que em qualquer momento Jesus pode voltar. Nós temos dois pontos interessantes que vai falar assim, a exortação à vigilância e o segundo ponto, os alarmes falsos. Glória a Deus. O primeiro ponto, ele vai dizer assim, o Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. A Bíblia diz aí em Mateus 24, 44, assim, vigiai, pois, porque não sabeis o que hora há de vir o nosso Senhor. Então nós não sabemos que hora que Jesus há de vir. Jesus não deixou isso para nós. Então ele nos coloca que precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Vigilante em qual sentido, pastor Ricardo? Vigilante em estarmos atentos para a vida de Cristo e vivendo conforme a palavra de Deus. Vigilante em buscar em todo o tempo uma comunhão com o Espírito Santo. Vigilante de estarmos em todo o nosso momento de vida ligado com Deus, ligado com o céu. Glória a Deus. Parece difícil quando nós falamos assim, porque temos nossos afazeres, temos o nosso trabalho, temos a nossa família, e quando nós olhamos para o nosso dia, ele passa muito rápido. Mas, irmãos, falar de Cristo, estar na presença de Cristo, não está ligado somente em você abrir a sua boca, mas aonde você está, o seu pensamento tem que estar ligado com o céu, tem que estar ligado com Deus. Louvado seja Deus. Se você está no seu trabalho, trabalhando ali, em comunhão, você pode estar ligado ao Senhor. Você está na sua casa, em comunhão, você pode estar ligado ao Senhor. Não é somente quando estamos na igreja que temos que sentir a presença de Deus. Não é somente quando nós entramos para um culto que ali nós temos que ser ligado com o céu, ligado com o Espírito Santo. Não. Glória a Deus. Nós precisamos entender que em todo o tempo nós precisamos estar ligado com o nosso Senhor, ligado ao Espírito Santo, porque Ele pode voltar quando você estiver trabalhando, Ele pode voltar quando você estiver num passeio com a sua família, mas se nós estamos ligados com o céu, ligados com Deus, você pode ter certeza que nós receberemos a vinda do Senhor. Glória a Deus. O presbítero quer comentar algo? O interessante é ter uma vida santa, né? E não uma máscara santa, né? Muitas vezes a pessoa usa só a máscara dentro da igreja, é um santo dentro da igreja, mas fora da igreja, no seu serviço, no seu trabalho, né, é totalmente diferente do que ele vive na igreja. Né? Então, nós, como o irmão está falando, nós temos que ter uma vida santificada, cada dia buscando cada vez mais se aperfeiçoar.
né? Buscando arrependimento, buscando aquilo que Deus nos está orientando pela sua palavra e mudar sempre nossas atitudes, né, irmão? Para que nós possamos estar firmes e fiéis até o retorno do nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E o segundo ponto, irmãos, ele fala assim, os alarmes falsos. Eu queria pedir para o presbítero Douglas abrir lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Eu quero ler aqui o ponto 2 e depois nosso irmão vai estar lendo essa passagem para nós entendermos sobre os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscam-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros depois contestarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer a esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Então, irmãos, no ponto 2, nós queremos passar para os irmãos que muitos já tentaram cravar a data de Jesus, a vinda de Jesus, a data que Jesus voltaria. E isso é um erro que nós cometemos. E é importante nós salientarmos, irmãos, que quando isso ocorre, quando nós ficamos procurando saber a data que Jesus vai voltar, isso demonstra que nós estamos preocupados em cometer falhas e no momento final da vinda de Jesus nós queremos nos consertar. Isso não é a atitude de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não precisa estar se preocupado com a data, com a hora que Jesus vai voltar. Mas nós temos que estar preocupados em estarmos ligados a Cristo Jesus, vivendo a plenitude de Deus em nossa vida através do Espírito Santo. Muitos já tentaram colocar a data que Jesus voltaria. Muitos grupos, muitas denominações, muitos falsos profetas aí, colocaram a data que Jesus voltaria. Mas isso é para que nós ficamos ansiosos, ou para isso acontecer, para que nós vamos agora se perder na nossa vigilância com Cristo e deixarmos de viver a Cristo no nosso dia a dia, mas queremos levar para o pecado, aos desejos da carne, crendo que Jesus vai voltar em tal data. Então, quando for um dia antes, eu me arrependo dos meus erros. E não é isso que Jesus deixou para nós. Jesus deixou para nós vir buscarmos a plenitude do Espírito em nossas vidas e nos alegrarmos na presença dele dia após dia, sabendo que essa bendita esperança nós temos dentro de nós, porém não cabe a nós, mas sim a Deus, o dia da sua volta. O irmão Douglas vai estar lendo para nós, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, para nós entendermos algumas coisas. Só vou ressaltar aqui, irmão, é interessante, né, que o irmão está falando aqui, e uma preocupação, porque não é uma preocupação somente coletiva, mas é individual, né? Porque Jesus pode voltar coletivamente, como toda a igreja espera, mas individualmente, né? Quantos amigos nossos nessa semana aqui partiram para a glória por essa doença do Covid aí, né? Irmãos novos, né? Com saúde, mas pegou a enfermidade e acabou acometendo a sua morte. Para ele, Jesus já veio, né? Para ele, Jesus já voltou. Né? Até o nosso missionário que estava lá no Peru, Abadias, né? Um homem forte, trabalhador na obra do Senhor, pegou a doença e foi para a glória. Então, a vinda de Jesus não só está ligada coletivamente, mas está individualmente. Por isso que nós precisamos se preocupar, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã, né? Então, por isso que nós precisamos nos alertar a viver uma vida de vigilância e cuidar, né, também de ouvir certas profecias, né? Nesses últimos dias também de pandemia, se multiplicou as profecias, né? O que não existia, parece um dom profético, começou a ter esse dom profético aí, e muitas pessoas até exageram na profecia, né? Então nós temos que tomar cuidado também de não ouvir todas essas profecias e não analisar segundo a palavra de Deus, né? Então tem coisas que algumas pessoas falam e a palavra de Deus é totalmente contrária. Então é um falso profeta, né? Não é uma palavra verdadeira. Mas nós temos que tomar cuidado para que isso não nos traz medo, né? Insegurança, sabendo que nós estamos seguros, né? Então nós estamos seguros pela promessa de Jesus Cristo, então temos que viver segundo a sua promessa. Independente da hora, independente do dia, independente da ocasião, nós estamos vigilantes, né? E o texto que o pastor
Ricardo fez ler aqui, 2 a Pedro 3, o verso 3 também, se você acompanha aí, é uma questão das pessoas que não creem mais na volta de Jesus, né? As pessoas que não creem na volta de Jesus, talvez você conhece pessoas que estão do lado de você e falam assim, Jesus não vai voltar não, isso aí já está faz tempo se falando e nunca aconteceu, já há mais de 2000 anos se prega sobre isso e Jesus nunca voltou. Pedro, ele responde muito bem claro a essas pessoas, esses escarnecedores, né? Pedro vai dizer assim, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências. Primeira coisa, quando a pessoa não crê na volta de Jesus Cristo, é que ela não vive o Evangelho. Ela já vive as suas próprias consciências, as suas próprias convicções. O que ela acha certo, ela faz, o que ela acha errado, ela não faz. Então, ela vive por si própria. Ela se considera um Deus para a vida dela. Então, ela toma as suas próprias decisões, não como um cristão que pergunta para Deus a sua decisão. Então, ela virá as suas próprias consciências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Então, a pergunta que muitos vão fazer para nós, que nós esperamos um Salvador, esperamos um Cristo, Jesus descendo dos céus para buscar a sua igreja, ele vai dizer, mas onde que está essa promessa? Ele prometeu, até agora não cumpriu, está atrasado a sua promessa, né? Aí você vai olhar no verso 9, tem a resposta do apóstolo Pedro falando sobre isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Então, Jesus ainda não voltou. Por quê? Porque ele depende de mim e de você buscar constituinte o arrependimento. Então, tem muitas pessoas que precisam se arrepender. Tem muitas pessoas que nós precisamos pregar o Evangelho para que o Senhor Jesus volte, né? Então, Jesus pode voltar a qualquer momento. Quando aquela pessoa qual que Jesus está talvez esperando se arrependa, né? Então, talvez pode ser a qualquer segundo, qualquer minuto, qualquer momento, né? Jesus pode estar voltando para buscar a sua igreja. Ele só está fazendo tudo isso, né? Esperando esse tempo todo, para que as pessoas que conheçam o seu Evangelho possam se arrepender e viver uma vida santa juntamente com ele. Então, não é que Jesus tardou a sua promessa, não, Jesus está esperando a cumprir essa promessa. Glória a Deus. E isso é importante, irmãos, nós entendemos para que nós não venhamos esmorecer a nossa fé, para que nós não venhamos descair naquilo que nós acreditamos e temos essa convicção. É importante também um texto da palavra do Senhor que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 4 e 9, e vai nos ensinar o quê? Como consequência, estão alerta com domínio próprio, protegidos pela fé e o amor, como couraça e tendo por capacete a esperança da salvação. Então nós temos que ter essa convicção, irmãos, de estarmos atentos e vigilantes à volta de Jesus, e quando vir sobre nós aqueles que já estão incrédulos na sua convicção, aqueles que já não esperam mais a vinda de Jesus, nós temos que ter essa convicção que nós somos revestidos pela palavra de Deus, pela promessa de Cristo e pela a salvação que nos foi dada quando entregamos a nossa vida a Jesus. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Então esse é o segundo tópico, irmãos, que nós queremos apresentar aos irmãos, que fala sobre a exortação à vigilância, o ato de estarmos vigilando em todo o tempo, buscando uma comunhão plena com Deus e com o Espírito Santo. Ah, pastor, somos falhos? Somos falhos, sim. Lógico que somos falhos. Temos defeitos? Sempre temos defeito. Pecamos? Pecamos. A Bíblia diz que nós dissemos que não cometemos pecado, nós já pecamos. Somos pessoas que temos nossas fragilidades, mas em todas elas temos que buscar o revestimento da presença de Deus. Temos que buscar a esperança da bendita vinda de Jesus e buscar a cada dia uma vida melhor. Quando nós falamos que temos que estar ligado a Cristo em todo o nosso modo de viver, não quer dizer que às vezes as pessoas pensam, então para ser cristão tem que ser aquela pessoa arrogante, aquela pessoa séria, aquela pessoa fechada no meu trabalho, ou na minha família, ou na igreja. Não, irmãos. Ser cristão é viver o amor, é ser alegre, é ser uma pessoa feliz, é ser uma pessoa que busca a presença de Deus em todo o tempo. Quem me conhece no meu trabalho sabe o quanto eu sou alegre no trabalho, brinco com todo mundo e me divirto com todo mundo, porque Jesus nos ensinou a ter comunhão com todos.
e viver feliz com todos. Mas temos que entender que, como cristão, nós temos que levar nossa índole, nosso caráter adiante e darmos exemplos a Cristo. Amém? Estamos vigilantes nisso e sabemos que os falsos ensinamentos que são pregados não podem atrapalhar nossa fé e fazer nós nos dispersarmos. Glória a Deus. Vamos para o terceiro ponto, irmãos, que é o nosso último tópico, que fala sobre vivendo com fidelidade ao Senhor. Glória a Deus. Diz assim: viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Então, no terceiro tópico aqui, nós queremos trabalhar sobre a vivendo com fidelidade diante de Deus. E ele nos traz 4 pontos importantes, que é a primeira, definição do que é fidelidade. O segundo, a fidelidade de Deus, a fidelidade como virtude cristã e os tempos e estações. No primeiro ponto, que fala sobre a definição, ele diz assim: a fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdadeira fidelidade. Jeremias 42:5 vai nos ensinar acerca disso, mostrando toda a boa lealdade. Glória a Deus. Então, o que é ser leal a Deus? É viver uma vida de fidelidade ao Senhor. É uma vida cheia de fé. Em quem? Em Cristo. Louvado seja o Senhor. Mostrando que a nossa fidelidade está ligada ao Senhor, porque Ele nos deixou isso nas Escrituras para acrescentar em nossa fé. Louvado seja Deus. Então a palavra definição, definimos aqui sobre fidelidade, é o ato de sermos fiéis e sermos cheios de fé dentro de nós, aonde acreditamos que isso nos leva a ser fiéis ao nosso Senhor. Glória a Deus. Nosso irmão Douglas quer apontar alguma coisa, Douglas? Não, é só questão da fidelidade, afirmando aqui, que é uma questão de assumir, que ele fala que é assumir um compromisso assumido, né? Glória a Deus. As pessoas perguntarem, né? Você não ter medo de falar, não, eu sou cristão, sou evangélico, né? Pratico, né? A palavra de Deus. Não ter medo, não ter vergonha, né? Não ter preconceito, até mesmo que muitas pessoas que na verdade evitam falar, porque evita até debates, né? E na verdade nós temos que, na verdade, defender a nossa fé, né? Então, ter a certeza, a fidelidade do nosso Deus, na qual nós servimos, sendo fiel, independente da ocasião e da situação que nós estamos vivendo. Até porque Jesus deixou bem claro que aqueles que me negarem diante do homem, eu o negarei diante do meu Pai. Então, você tem que demonstrar a Deus a sua fidelidade, mostrando que você não se envergonha do Evangelho de Cristo Jesus, de ser um cristão, de ter uma vida diante da presença de Deus. Isso é muito importante. Mas no ponto 2, ele vai falar sobre a fidelidade de Deus. Olha que interessante. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade de Deus é fiel. A palavra fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Abra para nós em Salmos 36, irmão Douglas, no verso 5, para nós entendermos um pouco sobre a fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel, meus irmãos, para aquilo que ele prometeu, e Deus é fiel porque é o atributo de Deus em ser fiel, louvado seja Deus. Salmo 36, verso 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Glória a Deus. Então, olha, o salmista, ele declara que a fidelidade do Senhor, ela é infinita e ela é transbordante. Por quê? Porque ela não se cessa. Deus tem como atributo em ser fiel. Então, se nosso Deus, que nós servimos, que entregamos a nossa vida a Ele, tem como seu atributo em ser fiel, nós temos que ter 100% a convicção que aquilo que Ele prometeu, que um dia Ele voltaria, nós temos que ter essa bendita esperança dentro de nós, que a fidelidade de Cristo é o que nos basta para entendermos que Ele falou que voltaria, então Ele vai voltar e nós temos que acreditar. Mas tendo a fidelidade de Deus, também temos a fidelidade como virtude cristã.
Glória a Deus. Porque se somos de Deus, irmãos, nós temos que imitar o nosso Senhor. E aqui no terceiro ponto da quarta lição, ele vai falar sobre a fidelidade como uma virtude de nós cristãos. Ele diz assim: os atributos morais de Deus são aqueles cuja a ressonância e reflexo são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta, nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas, ilustrações, como importante virtude da vida cristã. Eu quero ler aqui, irmãos, se o Douglas puder abrir para nós aqui, em 2 Timóteo 2,19, para nós entendermos, irmão, se nosso Deus, louvado seja o Senhor, é fiel, e isso é um atributo dele, e nós somos as suas criaturas, louvado seja o Senhor, nós temos que ter isso dentro de nós como uma virtude de um cristão, em sermos fiéis a Deus e ao nosso próximo. Glória a Deus. 2 Timóteo 2,19, Douglas. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da infinidade. Glória a Deus. Olha que Paulo está ensinando a Timóteo, dizendo a Timóteo que, olha, Timóteo, nós conhecemos as virtudes de Deus, nós sabemos as qualidades, os atributos de Deus. E agora nós, como testemunhas de Cristo, como cristãos que entregamos um dia nossa vida ao Senhor Jesus, temos que entender que se nós anunciamos a Cristo, vivemos a Cristo, nós afastamos da iniquidade. Uma vez mostrando isso para o Senhor e para o nosso próximo, nós mostramos que temos como virtude de um cristão sermos fiéis ao nosso Deus. Então, o terceiro ponto, ele traz aqui como a fidelidade, como uma virtude de um cristão. Você que é cristão, você que está nos assistindo essa manhã, que entregou a sua vida a Cristo, esse atributo tem que estar dentro de você, em ser fiel a Deus até o fim. E ser fiel também ao seu próximo, louvado seja Deus. Porque se você não é fiel ao seu próximo, se você não ama o seu próximo, mas você é um fraudulento, uma pessoa que marqueia o mal contra o teu próximo, você está andando pela iniquidade. E o próprio texto que nós lemos vai mostrar que se nós vivemos e fazemos a vida em Cristo Jesus, isso nos afasta da iniquidade. Uma vez afastado da iniquidade, nos mostra o quão somos fiéis a Deus e ao nosso próximo. Nosso irmão Douglas quer contar alguma coisa? Não? Glória a Deus. O quarto ponto, irmãos, fala sobre tempos e estações. Diz assim: Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta ela foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Jesus. A estação nesse verso é kairos, que significa ocasião, e se refere ao evento críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Então, o quarto ponto que é nos mostrarmos, aqui já vimos falando durante a lição, que os acontecimentos, os tempos estão ligados a Deus, à vontade do Senhor. É no tempo dele que vai acontecer a sua vinda, e não em nosso tempo. Nós temos que entender que nós trabalhamos dois tempos, o tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo do homem ele pode ser medido pelos minutos, segundos, horas e dias, mas o tempo de Deus, só a ele pertence a saber. Não é assim que acontece em nossa vida, em algumas circunstâncias, quando passamos por momentos onde nós, dentro da nossa perspectiva, as coisas não estão acontecendo, mas de repente vem o tempo de Deus para nós, e Deus estabelece a bênção sobre nossa vida, seja na área espiritual, seja na área material. Assim também é na bendita esperança na vinda do nosso Senhor. Nós temos que ter isso com uma esperança, uma chama acesa, que Ele voltará, porque cremos que Ele é fiel, cremos na Sua palavra e entregamos a nossa vida a Cristo e vivemos debaixo dos atributos de Cristo. Mas o tempo e as estações pertencem a Deus. Quando os discípulos interrogaram a Jesus e perguntaram isso a Ele, antes dele subir, Ele mesmo afirmou isso. Olha, não convém saber os tempos e as estações,
porque isso compete ao Pai, louvado seja Deus. Então, qual é a nossa posição, irmãos, nessa manhã? De estarmos firmados em Cristo, ligados ao Senhor, vivendo uma vida de comunhão plena com Deus. E o tempo de Deus vai se cumprir em nossa vida e nós estaremos preparados para a vinda de Jesus. Nosso irmão Douglas, É interessante, irmãos, aqui que o comentarista ele coloca, né, a questão do tempos, aqui que eu vou falar novamente aqui com o irmão Ricardo já falou, é um tempo determinado, né, entre a descida do Espírito Santo até a volta de Cristo. Então temos aí um tempo, né, que já estamos há mais de 2000 anos nesse tempo, vivendo nesse tempo. Mas fora esse tempo, ele está falando que aqui também existem estações nesse tempo, né? Como nós vivemos hoje estações normais nossas, né? Primavera, verão, inverno, outono, né? Alguns gostam do verão, alguns gostam do inverno, alguns gostam do outono, alguns gostam da primavera. Então tem todo tipo de pessoas que gostam de certo tempo de estações. Existem estações, né? Circunstâncias, né? No meio desse tempo, né? Por mais que a chegada é certa da vinda de Jesus Cristo, mas Deus não fala o que vai acontecer ao meio do caminho, né? É a mesma coisa quando Jesus falou para os discípulos atravessarem o mar, né? E eles foram, mas no meio do caminho houve o vento ao contrário, né? Que eles começaram a temer, né? Mas mesmo assim Jesus se apresentou e mostrou que estava, né, no controle do tempo e no controle das estações. Então, hoje nós estamos vivendo uma estação, praticamente, aí da pandemia, né? É um momento quando nós estamos vivendo que não queríamos viver, né? Quando nós olhamos Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ali ver tempos bons e tempos ruins, mas tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus, por Cristo, né? Por Deus, né? Há um propósito, por mais que nós não queríamos viver esse tempo, essa estação que nós estamos vivendo aqui, tem um propósito para tudo isso. Nós precisamos somente confiar que aquele que anda sobre as águas ainda está ao nosso redor. E qualquer momento, qualquer hora, ele vai ouvir o nosso clamor e socorrer, né? Por mais que nós achamos que isso que está acontecendo não poderia acontecer, mas também houve um grande mover do Espírito Santo, né? Como nós estava antes de começar o vídeo, nós falando aqui com o Ricardo, muitas igrejas estão indo para hospitais, orar, fazer intercessões, né, na frente dos hospitais, porque dentro do hospital não pode entrar, né, mostrando realmente, né, o poder da igreja, a influência da igreja na sociedade. Então, algumas coisas precisam acontecer, né? No tempo de Jesus, Israel estava ali vivendo em Jerusalém, não queria sair de Jerusalém. Então, houve que Deus levantar perseguições para que aquele povo se afastasse e começasse a pregar o evangelho a todo o confim da terra. Então, irmãos, tem momentos que nós não queremos passar, tem tempos que nós não queremos passar, mas nós temos que vivê-los da maneira da palavra de Deus, entendendo que é um final, há um fim para tudo isso. E a Bíblia deixa bem claro, né? Aqueles que permanecerem fiel até o fim, esses serão salvos. Então, fique firme na promessa do Senhor Jesus, que ela é verdadeira e Ele vai voltar a qualquer momento. Glória a Deus. Queremos só passar a conclusão aqui, irmãos. Esse é o final do terceiro tópico. Nós queremos entrar na conclusão para nós estarmos já encerrando essa aula dessa manhã. Que tem como base assim: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade no Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. A volta de Jesus para nós, para nos levar ao céu, é a esperança da igreja. Só para nós finalizarmos aqui, irmãos, eu queria ler ali junto com o irmão Douglas, 2 Timóteo capítulo 4, e o versículo 7 e 8. É uma palavra conhecida de nós, mas nós queremos deixar para os irmãos aqui. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Quem falou isso, irmão, foi o apóstolo Paulo. E o cenário que o apóstolo Paulo estava, irmãos, era um cenário deprimido, pois ele estava preso em Roma, dentro de uma masmorra, aguardando o momento de ser executado pelos soldados romanos.
mas mesmo assim ele vai expressar nessa carta que ele descreve os seus últimos minutos de vida para o seu discípulo chamado Timóteo, ele vai expressar dizendo o quê? Que eu combati o bom combate. Então, mesmo que nós temos uma vida difícil, mesmo que nós enfrentamos lutas, diversidades, louvado seja Deus, mesmo que Paulo ele passou por inúmeras situações difíceis, ele vai demonstrar que o combate da sua vida foi bom. Por quê? Porque em todas elas ele esteve ao lado de Cristo e agora ele estaria buscando a coroa, louvado seja Deus, de glória ao lado do Senhor. Então ele diz, combati o bom combate, terminei a minha carreira. Olha, ele vai dizer assim, eu corri a minha vida, terminei a minha carreira fiel ao Senhor. Glória a Deus. E guardei a minha fé. Ele reteve a fé em Cristo, mesmo dentro daquela masmorra, mesmo estando preso, esperando os minutos finais para ser executado, ele estava mostrando que ele guardou a sua fé. E isso para mim e para você, irmãos, não é diferente. Nós temos lutas, dias difíceis, tempos de tempestades que levantam em nossa vida, mas nós temos que entender que essa carreira ela só pode ser vencida, você só pode herdar a coroa da vida se você for até o final. Por isso a importância de guardarmos a fé. Louvado seja Deus. Ele vai dizer assim, mas agora eu bem sei que uma coroa está me aguardando. Não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Irmãos, essa palavra foi anunciada momentos antes dele ser levado e ser ali assassinado pelos soldados romanos. Então observa o quanto ele guardou a fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque para ele não era o final. A palavra morte, irmãos, ela tem como significado passagem, louvado seja Deus. Ali ele estava sabendo que por mais condoloroso ele estava naquele momento, o que estava de vir a ele no final da sua carreira terrena era uma vida de glória na eternidade com Cristo Jesus. E essa esperança eu e você como cristão nós temos que ter dentro de nós. A palavra do Senhor diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Quem falou isso? O próprio apóstolo Paulo, mostrando que nós aqui estamos de passagem. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, mas temos a esperança de uma vida eterna. Jesus vai dizer que aquele que espera somente desta vida é mais maldito dentre todos. Louvado seja Deus. Por quê? Porque espera somente dessa vida terrena. Mas nós que fomos salvos, nós que um dia levantamos a nossa mão e entregamos a nossa vida a Jesus, temos a convicção que em breve Ele voltará para nos buscar e estaremos ao lado dele por toda a eternidade. Talvez você que está nos ouvindo esta manhã, talvez você esteja até afastado da igreja, talvez você já não é cristão ainda, ou talvez um dia você já experimentou da alegria de Cristo, mas eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus está nos dando tempos de arrependimento e está anunciando que a sua vinda está próxima. Ele ama a mim e ama você que está do outro lado dessa tela. E Ele quer fazer uma obra na sua vida. E Ele quer que você tenha essa alegria, dessa esperança e chegar até o fim da sua vida, louvando e bendizendo o nome dEle e buscando daí a esperança da salvação eterna ao lado de Deus, a qual estaremos eternamente ao seu lado, louvando e bendizendo o nome dEle. Essa foi a lição que o Senhor nos permitiu de darmos aos irmãos essa manhã. Chegamos ao final desse trimestre, mesmo com as dificuldades, podemos louvar ao Senhor que fomos até o fim, irmãos. Aprendemos aí 13 lições que foram nos ensinadas no decorrer desse trimestre, e eu sinceramente estou muito grato a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesse trimestre. Nós queremos agradecer aos irmãos que estavam presentes na escola dominical durante todo o trimestre. Eu quero já agradecer aos professores, o Douglas, o presbítero Neurivan, que não pôde estar conosco aqui, né, irmão, nesse trabalho assim, de live, nessas duas últimas aulas, mas ao presbítero Neurivan, que também trabalhou conosco aí, ao nosso pastor Israel Vieira, que tem dado liberdade para nós poder trabalhar e levar a palavra do Senhor, e deixo aqui o meu agradecimento a todos. Se assim Deus permitir, irmãos, nós estaremos iniciando um próximo trimestre, e se tudo der certo, na igreja, junto com os irmãos. Quero agradecer a todos que participaram dessa live, que acompanharam o ensinamento, e quero já passar aqui para o nosso irmão Douglas estar encerrando aí com todos aí. Glória a Deus, né, irmãos? Deus abençoe a todos aí que ficaram conosco até o final, né? Como o irmão Ricardo aqui, nós não sabemos ainda como que vai ser depois, né, desse decreto aí que nós estamos na nossa cidade, se as igrejas vão ser reabertas, né? Se forem reabertas, glória a Deus, nós vamos estar juntos no domingo de manhã, ensinando mais um trimestre, um novo trimestre, né? Estou até uma revista aqui já nas minhas mãos, e essa aqui vai ser o tema, né? Dons
espirituais e ministeriais, né? Um complemento dessa lição que nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, né? Que estudamos, terminamos, e vamos começar também, sabe, entender melhor os dons, né? Que no comecinho das aulas, né, sobre dons espirituais, nós tivemos muitas dúvidas, né? E aqui essa aula vai ser bastante importante, porque ela vai pausar em cada dom específico e vai falar sobre esse dom, não só os dons, como também os dons de ministérios, né? Então, para quem que tem gosto de aprender, né, fique conosco lá na escola dominical, na sua congregação, né? E se não tivermos, né, aula presencial, nós voltamos aqui, eu e Ricardo, para dar essa aula aí, começando essa aula aqui sobre dons ministeriais e espirituais, tá bom? Deus abençoe vocês. Esse vídeo vai estar aí no final, concluindo aqui, nós vamos estar deixando ele aí. Você compartilhe, né, presente mais pessoas. Se você não viu, né, a aula passada, nós também fizemos da aula passada, dessa aí na minha página do Facebook, aí vai ter uns vídeos aí, e você vai ver o vídeo da aula passada e também ouça ele, né?